tempo para Doutor Estranho tá diminuindo e tá chegando a hora da gente ver a maior aventura multiversal do CM. Eu já trouxe um vídeo aqui de preparação para o filme, né, explicando WandaVision, Loki, mais um vídeo também falando dos Illuminates, e nesse vídeo vai ser a segunda parte da preparação, né, o nosso último vídeo para Doutor Estranho. E nesse vídeo aqui eu vou estar contando a história para vocês dos episódios mais importantes de What If. Então as coisas mais importantes da série animada What If eu vou estar falando aqui nesse vídeo, e também algumas informações importantes sobre o Doutor Estranho para vocês verem esse filme. Nerds, eu vou começar falando então de What If, que é basicamente a tradução e se, né? Tipo, e se você deixasse o seu gostei e a sua inscrição nesse vídeo? Com toda certeza o Spidey ficaria super feliz com isso. Me deixaria até mais feliz que o Professor Xavier aparecendo em Doutor Estranho e a Wanda ali contra os Illuminates. Isso sim me deixa mais feliz. Gente, eu não vou contar a história de todos os episódios, porque nem todos os episódios vai ser importante pro filme. Então eu vou contar apenas os que realmente vai ser importante, que é o episódio 1, 4 e o último episódio. Então esse sim, eu vou contar a história aqui pra vocês. Começando então com o que aconteceria se a Capitã Carter fosse a primeira Vingadora. Antes da gente entrar na história do episódio, eu tenho que explicar quem que são os Vigias, que já foi apresentado pra gente em Guardiões da Galáxia 2, mas não foi importante pro filme, né? Teve uma participação. Então quem que é o Vigia? Vigia é uma espécie alienígena que, como o próprio nome diz, eles vigiam o que está acontecendo, né? A cada sistema solar, galáxia, universo tem o seu vigia, né? Em todo canto aqui do espaço tem o seu vigia, e eles não podem interferir em nada. Eles apenas têm que assistir. Eles não podem interferir em nada que estiver acontecendo. Agora sim está explicado quem são os vigias, a gente vai para a história do episódio 1. Bom, esse episódio é basicamente uma versão alternativa do primeiro filme do Capitão América. O primeiro filme do Capitão América, só que com a Capitã Carter, com a Peggy Carter, que pra você que não lembra, aquele par romântico do Capitão América lá no seu primeiro filme. Aqui no começo do episódio é explicado que a cada ação, a cada frase, a cada movimento que você fazer pode ter uma consequência, algo que vai deixar tudo diferente. Então, os eventos normais do filme do Capitão América seria o Steve Rogers entrar dentro ali da máquina, tomar o soro do super soldado e se tornar o Capitão América. Esse é o evento normal. Só que teve uma ação que deixou tudo isso diferente. Essa ação foi uma bomba sendo explodida dentro aqui do laboratório no momento que estava acontecendo o experimento. E essa explosão fez com que o Steve saísse da máquina. E ele queria enfrentar a pessoa que acabou causando essa explosão, só que ele levou 2 tiros e não tinha como entrar na máquina. E como queriam pegar essa pessoa, alguém tinha que entrar ali dentro da máquina. Então a Peggy Carter acaba entrando. No momento até falam pro Howard Stark entrar. Sim, o Howard Stark, o pai do Tony. O pai do Tony Stark, ele estava ali na época do filme do Capitão América, se você não lembra, ele estava ali. E falam pra ele entrar na máquina, só que fala que não, ele é o cara, assim, ele é um nerd ali, ele não vai entrar na máquina. Então a Peggy Carter acaba entrando, e assim, ela já era forte antes do soro. Com o soro do super soldado ficou ainda mais forte. E depois disso, ela tomar o soro do super soldado, não queriam que ela lutasse na guerra por ser uma mulher, né? O exército queria um super soldado, acabou ganhando, né? Deu certo ali o soro. Só que não queriam aceitar ela na guerra. Por mais que ela super forte, poderia lutar, não estavam aceitando. Enquanto Steve Rogers estava tentando se recuperar dos tiros, né, que ele acabou sendo baleado ali naquele momento da explosão. E enquanto ele está sendo recuperado, o pai ali do Tony, o Howard, ele está criando uma armadura. Isso mesmo, então o Howard Stark foi quem criou a primeira armadura. E nessa realidade não teria o Homem de Ferro, né, já que foi o Howard Stark quem criou a armadura e não o Tony. Então a gente já começa a perceber algumas diferenças que teria no futuro desse universo. E daí essa armadura que o Howard acaba criando, adivinha para quem que fica? Para o próprio Steve Rogers. Essa armadura que ficaria conhecida como o Esmaga Hydra. E o Caveira Vermelha, que era o vilão ali do filme do Capitão América, tinha que estar aqui.
E aqui nesse universo ele quer despertar uma criatura, um monstro de outra realidade. Que assim, pode ser o Shumagorá, pode ser o Gargantos. Não vou explicar aqui pra vocês. Tem vários rumores de que eles vão estar no filme do Doutor Estranho. E o Gargantos a gente até já vê no trailer. Ele foi liberado já, né? Uma cena de 1 minuto dele contra o Doutor Estranho. A Peggy Carter acaba recebendo o seu uniforme, né? O próprio Howard Stark faz o escudo, igual ele fez pro Capitão América no filme, e faz pra Peggy. Ele dá ali o seu uniforme, que dela vai e salva o Bucky, igual acontece no filme. Ela salva o Bucky, alguns soldados ali que estavam junto com ele. E a gente tem aquela famosa cena do trem em que o Bucky acaba caindo no filme. E nesse universo, como tudo é diferente, isso também seria diferente. O Bucky não cai, tem até uma referência, só que ele não cai. E quem acaba caindo, explodindo tudo, é o Steve Rogers. Mais pra frente a gente vai descobrir em que ele sobreviveu, né, e que ele tá em um castelo da Hydra, sendo mantido preso. Capitã Carter com outros soldados vão até esse castelo para conseguir derrotar o Caveira Vermelha. Só que o Caveira Vermelha ele consegue liberar essa criatura aqui de outro universo, outra dimensão. E assim começa uma luta, né, da Capitã Carter contra essa criatura, os outros soldados. Daí chega então o Steve Rogers de volta com o Esmaga Hydra. O Esmaga Hydra começa a salvar as pessoas que estão nesse castelo, né, os soldados. E só fica o Esmaga Hydra, a Capitã Carter e o Caveira Vermelha ali dentro. E a energia do Esmaga Hydra, assim, terminou, acabou. Então ele não consegue mais lutar. E a Capitã Carter, para salvar todo mundo, ela então entra dentro desse portal junto com a criatura, para não deixar que ela destruísse mais nada. E assim, acaba tendo uma explosão no todo o castelo. E depois a gente vê que a Capitã Carter foi parar no futuro. Assim como o Capitão parar no futuro, né, ele acaba sendo congelado, só que ela é teletransportada para o futuro. A gente vê o Nick Fury e o Clint Barton falando que ela já não tá mais na guerra. O Steve Rogers, infelizmente, né, ele não sobreviveu. Só que sim, ele sobreviveu. Mais pra frente a gente ia descobrir que o Steve Rogers ele estava sendo mantido em um tipo de navio da Hydra, em que ele pode estar vivo. Agora a gente vai pro 4º episódio aqui de What If, que é o episódio E se? O que aconteceria se o Doutor Estranho perdesse o seu coração em vez de suas mãos? E o seu coração aqui está se referindo à pessoa que ele mais ama. O Doutor Estranho, assim, o Steven, ele não é o tipo de pessoa que gosta de todo mundo, mas tem uma pessoa que ele ama, que é a Christine. E no filme do Doutor Estranho, ele vai ali numa viagem de carro até um evento de médicos que vai estar acontecendo. Ele convida a Christine, só que ela acaba recusando. Nesse universo, ela aceita o convite. E a gente sabe o que acontece nessa viagem de carro, que é o acidente do Steven. E aqui ela acaba morrendo. E a partir daqui, toda a história é igual ao do primeiro filme do Doutor Estranho. Até o momento em que o Doutor Estranho derrota o Dormammu. Depois que ele derrota o Dormammu, ele começa a pensar em salvar a Christine. Então ele pega a Joia do Infinito e começa a fazer de tudo para salvar ela. Ele começa a criar vários cenários e começa a fazer de tudo, todas as possibilidades existentes para salvar ela. Mas de nenhum jeito era possível, de nenhuma forma ele conseguia salvar a Christine. A anciã acaba aparecendo pro Doutor Estranho e ela explica algo muito importante pra gente, que assim, não é algo só importante pra o Arif, mas assim, que a gente pode levar pra todo o CM. Existem coisas no universo, no tempo, que não podem ser alteradas, que são imutáveis, que coisas tão importantes pra vida que não podem ser alteradas, né? A morte da Christine nesse universo foi o que levou o Doutor Estranho a ser quem ele é, que levou ele a ser um super-herói e derrotar o Dormammu, né, que fez tudo que aconteceu, né? A morte, se a Christine não tivesse morrido, o Doutor Estranho não seria o que ele é. Então isso não pode ser alterado de jeito nenhum. Só que ele não escuta, ele quer salvar ela. Então ele fala que ele não vai parar e dessa forma ele vai abrir um portal, né, para ele ir embora dali. E quando ele abre um portal, a anciã acaba acertando ele com um ataque de magia. A anciã divide o Doutor Estranho em 2. Eu já vou explicar isso agora, porque acaba ficando meio confuso, né? Então já vou explicar agora para depois a gente continuar a história. Quando a anciã acerta o Doutor Estranho, ela acerta ele com um tipo de magia que faz dividir ele em 2 na mesma linha do tempo. Em uma versão, o Doutor Estranho não pegou a Joia do Infinito do Tempo e não viajou, e não foi salvar a Christine.
E na outra versão, essa que eu acabei de contar, que ele tenta viajar várias vezes e não consegue. Uma, ele não viajou, e na outra, ele tá tentando de todas as formas. Foi isso que aconteceu quando a anciã acerta ele com a sua magia. O Doutor Estranho, então, ele para em um lugar assim totalmente desconhecido, um tipo de floresta, que ele acaba indo na Biblioteca Perdida de Cagliostro, que é onde tem vários livros de magia perdidos pelo mundo. E aqui ele conhece o Oben, né, que ele acaba mostrando esses livros de magia, ele fala onde que estão os livros, e aqui ele começa a estudar muito magia perdida, né, e essa magia vai deixando ele cada vez mais poderoso, muito mais poderoso. Só que por mais que ele estava estudando, ele não conseguia salvar a Christine, então ele começou a tentar de outras formas. Para ele ficar ainda mais poderoso, ele começou a invocar criaturas místicas, e dessa forma ele começou a absorver essas criaturas. Ele começa a absorver essas criaturas e a sua aparência vai mudando. Quando ele absorve ali uma criatura que até parece um dragão, seu rosto fica vermelho. E quando ele assim absorve todo o poder, ele vai até o Oben e ele vê que o Oben que tá velho. E ele pergunta como é que ele tá assim. E ele fala que foi o tempo. O Doutor Estranho ficou séculos fazendo isso. Ele ficou séculos absorvendo criaturas, estudando magia proibida. Ele ficou muito tempo fazendo isso. E o Doutor Estranho, ele nem percebeu isso, porque ele estava tão poderoso que ele nem envelheceu, né? Não teve essa passagem de tempo para ele. Então agora, com todo o poder, com tudo que ele está fazendo, o mundo, o universo, tá ficando um caos agora. O Doutor Estranho dividido, que é o Doutor Estranho que não pega a joia do tempo, ele vê que Nova York tá ficando diferente, ele percebe algo diferente dentro de Santo Santoro. E quando ele sai, ele vê que assim, tudo tá desaparecendo de certa forma. Tá tudo se destruindo. A anciã então aparece e explica tudo o que aconteceu. Ela explica tudo o que aconteceu e que o Doutor Estranho vai ter que impedir ele mesmo de destruir o universo. Seu poder é tão gigante, o que ele tá fazendo é tão proibido com magia, que pode levar à destruição do universo. Então os dois Doutor Estranhos acabam se encontrando, e ele fala que quer muito salvar a Christine, que ele quer fazer isso. E o Doutor Estranho, que do bem, ele fala que não, a gente tem que conviver com isso, né? Não se pode mudar, não se pode alterar o que aconteceu. Então a gente tem uma mega luta de dois Doutor Estranho, que é o que a gente vai ver no filme, eu tô muito ansioso pra isso. Doutor Estranho contra Doutor Estranho. Então ele acaba absorvendo o Doutor Estranho, eles acabam se tornando apenas um novamente. E assim o seu poder aumenta de novo, fica ainda mais poderoso. E o universo agora tá totalmente acabando. Ele consegue salvar a Christine dessa vez, só que agora não tem como eles viverem juntos. Porque o universo chegou no seu fim. O universo acaba, ele é destruído por conta do Doutor Estranho. E ele acaba vivendo em uma dimensão de bolso. Agora o episódio 9, que é o último. Eu não vou comentar a história do episódio, porque a história é envolvendo a equipe da série animada contra o Ultron, né, com as joias do infinito. Então não vou comentar a história do episódio, e sim as coisas importantes que acontecem nele. Então a primeira coisa envolvendo a Capitã Carter. Aqui o episódio começa com a Capitã Carter, que é meio que uma versão alternativa do segundo filme do Capitão América. Invadir aquele navio da Hydra. E é muito da hora essa parte, porque assim como no filme, a Natasha tenta conseguir arranjar um encontro pra Peggy. E aqui a gente tem a luta do Patrick contra a Capitã Carter, igual a gente tem do Patrick contra o Capitão América. E aquilo que eu disse do Steve acontece nesse navio. Tem toda a história do episódio, a Capitã Carter volta pra esse navio, ela aparece de novo aqui. E a Natasha fala que encontrou algo que a Peggy vai querer ver, que é a armadura do Esmaga Hydra. E parece que tem alguém ali dentro. Então provavelmente né, o Steve não morreu naquela explosão. E a Hydra acabou pegando ele. E pode ter se tornado um tipo de soldado invernal da Hydra. Então aí numa segunda temporada de What If, a gente vai poder ver o Esmaga Hydra contra a Capitã Carter, talvez, envolvendo mais a história desses dois. Nesse episódio a gente tem mais provas do quão poderoso que é essa versão do Doutor Estranho. Né? Em uma cena, rapidinho aqui, em uma cena, o Ultron, ele vai explodir literalmente assim, o universo, vai explodir uma galáxia. E o Doutor Estranho, ele absorve aquela explosão e engole. Ele é tão poderoso que ele engoliu a explosão que o Ultron ia fazer
destruindo, assim, uma galáxia inteira. O Doutor Estranho consegue absorver isso. Ele é muito poderoso e a gente não consegue saber na onde que esse Doutor Estranho vai. Depois desse episódio, a gente não sabe na onde que esse Doutor Estranho vai parar. E agora que a gente já falou dos episódios, algumas coisas importantes pra vocês saberem. A Capitã Carter vai estar indo no Doutor Estranho e essa versão do Doutor Estranho do Mal vai estar também. Só que tem um porém. Não quer dizer que eles vão estar, que eles são os mesmos da série animada. Tá muita gente pensando que vai ser o mesmo. A Capitã Carter vai ser a Capitã Carter, só que não vai ser a mesma da série animada. Por quê? Porque assim, a Wanda vai chegar nos Illuminates e vai matar todo mundo. E a gente sabe que vai ter mais temporada de What If, vai ter mais coisas. Então não vai ser a mesma. E assim, gente, pra quem tá acostumado com história em quadrinho, é muito simples isso. Tem a versão alternativa e tem mais 300 versões alternativas da mesma versão alternativa. É simples, né? O multiverso é gigante. Existem infinitas pessoas, né? Infinitas variantes. Então é muito simples isso. Tem a Capitã Carter de What If, vai ter a Capitã Carter do filme do Doutor Estranho, tem esse Doutor Estranho do Mal de What If, e vai ter esse Doutor Estranho do filme, né? Então é muito simples isso, não é o mesmo personagem, só que ali com o mesmo estilo, com o mesmo visual, uma versão alternativa desses personagens. E algumas informações importantes também sobre o filme, é que o Barão Mordo terminou ali o segundo filme do Doutor Estranho, querendo caçar os magos. E provavelmente esse filme vai começar com o Barão Mordo, né, tentando caçar os magos. E pode até chegar na Wanda. E outra informação importante de What If é sobre os personagens zumbis que vai estar no filme. Porque a gente sabe que vai ter um Doutor Estranho meio que zumbificado ali, que parece até que é um zumbi. Só que ele não é o Doutor Estranho zumbi de What If, tá? Ele é um Doutor Estranho do filme mesmo, o Doutor Estranho Defender, que vai acabar ficando com aquela aparência. Tem uma cena no trailer também que parece que tá a Wanda, só que como eu disse, não achem que é a mesma de What If. Se tiver a Wanda zumbi, não achem que é a mesma. Esse foi um resumo dos episódios importantes de What If e algumas informações importantes pra vocês saberem. Eu vou assistir o filme já semana que vem e quando eu lançar eu já posto o primeiro vídeo pra vocês. Deixa que eu gostei pra ajudar a Spider e comenta aqui nesse vídeo, tá ansioso pro filme? O que você tá achando desses vídeos aqui que o Spider postou? Comenta aqui, se inscreve no canal se não tá inscrito e até a próxima, nerds!